Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça com todos, amém? Hoje eu queria refletir com vocês a respeito da nossa motivação. Qual é a sua motivação em servir a Cristo? Qual é a verdadeira motivação? O que te move? O que te leva a servir a Ele, a fazer a obra, a obedecer os mandamentos, a cumprir os propósitos de Deus em sua vida? Eu queria ler com vocês João capítulo 6 e analisar o texto, que fala sobre a motivação de algumas pessoas que estavam servindo a Cristo. Após a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava Jesus, e vamos confirmar isso aí no verso 22 de João capítulo 6. No dia seguinte, uma multidão que estava do lado do mar, vendo que não estava ali mais do que barquinhos, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Verso 24: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Uma grande multidão estava atrás de Jesus. Momentos antes, Jesus tinha multiplicado pães, todos eles tinham sido saciados, e uma grande multidão estava servindo a Cristo. Só que Jesus conhecia o coração deles. No verso 26, Jesus diz assim, Jesus respondendo-lhe disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então Jesus se volta para aquela multidão e diz: olha, o seu interesse, o interesse de vocês, a motivação em me buscar, não são pelas coisas espirituais, são pelas coisas materiais. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão e foram saciados. E Jesus começa a orientar eles dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, essa não deve ser a principal motivação de vocês, me buscar somente para saciar com o pão material. Aí você observa que Jesus, a partir de aí nesse texto, Jesus começa a endurecer o discurso. Jesus começa a mostrar que as questões espirituais, que o alimento espiritual é muito maior e é muito melhor, muito mais importante do que o alimento material. E nós vamos ver que essa multidão teve uma reação diferente. No verso 35, por exemplo, Jesus diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus agora diz: olha, o pão sou eu. Vocês estão procurando pão material, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Olha o verso 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. O pão que eu vou dar a vocês é a minha carne, não é mais o alimento material, é um alimento espiritual. Continue lendo. Jesus continua reforçando essa importância do alimento espiritual. Verso 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. Jesus diz: vocês agora têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. É claro que Jesus não estava falando do canibalismo, de comer a carne literalmente dele, mas mostrando que eles precisavam se alimentar das coisas espirituais que Jesus estava falando com eles. Continue acompanhando, verso 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus agora começa a mostrar que o verdadeiro pão espiritual era Ele,
que eles deveriam comer da carne dele, do sangue, se alimentar das coisas espirituais, que seriam muito mais importantes do que as coisas materiais. Só que a partir daí, quando eles ouviram esse discurso de Jesus, ouviram Jesus focando nas coisas espirituais, muitos deles perderam o interesse e abandonaram Jesus, como diz aí no verso 60 e o versículo 66, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, quando Jesus começou a focar nas coisas espirituais, eles acharam difícil de acreditar naquilo. Enquanto estava recebendo somente os benefícios materiais, estava bom, estava seguindo a Jesus. A motivação deles era o alimento material. Quando Jesus mostrou a eles qual deveria ser a verdadeira motivação da vida deles, eles começaram a abandonar a Cristo. O verso 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Então Jesus chama os discípulos e faz uma pergunta que às vezes nós não nos aprofundamos muito do que Jesus queria dizer ali. O verso de 67 diz assim: então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, vocês também querem ir embora? Geralmente nós interpretamos essa pergunta de Jesus como se fosse algo, uma bronca, né? Como dissesse: se vocês também querem ir embora, pode ir, né? Mas na verdade Jesus estava querendo descobrir qual era a verdadeira motivação dos discípulos. Jesus estava dizendo: olha, se a motivação de vocês também era um pão material somente, então não querem ir embora também? Jesus quis mostrar para eles que a motivação devia ser o alimento espiritual, senão não valia a pena servir a Ele. Então Jesus diz: vocês também não querem ir embora? Não tem mais a motivação do pão espiritual? Meu foco agora não tem mais a motivação do pão material, melhor dizendo. O meu foco agora é o pão espiritual. Vocês querem continuar ou vocês querem ir embora também? Jesus quis mostrar mais ou menos isso aos discípulos, tentando identificar a verdadeira motivação deles. Aí Pedro responde de forma espetacular no verso 68 e 69, que nós também muitas vezes não compreendemos a profundidade das palavras de Pedro. Ele diz assim: respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, com essas palavras, diz: Senhor, não temos para onde ir, não tem outra pessoa a quem possamos buscar. Senhor, somente Tu, ó Deus, é que pode nos dar a vida eterna, a palavra da vida eterna. Não existe outro caminho sem o Senhor. Nós não podemos viver sem Ti. É por aí essa profundidade da resposta de Pedro. Pedro mostrou a Jesus que a verdadeira motivação era Cristo. Senhor, não tem problema se não tem mais o alimento material. Se o Senhor não multiplicar mais o pão, não tem problema. Não temos para onde ir, só temos a seguir o Senhor. O Senhor é a nossa verdadeira motivação. E eu queria que nesse dia, nesta hora agora, você pudesse refletir também sobre qual é a sua verdadeira motivação. Por que você segue a Cristo? Será que o seu objetivo é somente adquirir bens materiais, adquirir a cura física, coisas neste mundo? A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se esperamos em Cristo, somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. E por quê, pastor? Porque o que Cristo quer nos oferecer é algo muito maior, é algo muito melhor, muito mais valioso. As coisas deste mundo não são de comparar, não se pode comparar com as coisas que Deus nos deu para nós. Por isso, a nossa verdadeira motivação deve ser as coisas espirituais. Que esse seja o seu motivo em servir a Cristo. Que seja o seu verdadeiro motivo de buscar as coisas espirituais. Se as coisas materiais vierem juntas, glória a Deus. Se não vierem, o seu motivo
devem continuar sendo servir a Cristo fielmente, que o seu motivo seja o foco nas coisas espirituais e que a sua vida possa ser revelada como Deus revelou ali, como Deus revelou a Pedro, essa profundidade de perguntas. Será que você consegue perceber que a sua motivação é somente Cristo, que sem Ele você não vive, que sem Ele você não pode seguir, não pode ir para lugar algum? Se você também tem essa motivação, você também estará junto com Pedro, com essa resposta que Pedro disse a Jesus. Que a sua motivação seja em seguir a Cristo com foco nas coisas espirituais. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.